Semana passada a gente viu então a parte. Semana passada não, Fala, né? Semana Vitor, passada. você tá gravando ainda. Pelo menos aqui pra mim não tá. Não, tá. Eu gravo num programa. Eu gravo num outro programa, eu não gravo pelo Google Meet, não. Ah, beleza. Aí, então, semana passada a gente viu. Semana passada não, né? Semana retrasada. Semana passada não teve aula. A gente viu a parte de sistema de unidades que vem nas análises de solo, né? Quais são as análises utilizadas, da onde que vem os resultados, as contas que são feitas, né, para obter os resultados da análise de solo, e também como se faz a transformação de uma unidade para outra, né, que às vezes você tem uma unidade centimol de carga por decímetro cúbico, aí você quer passar para milimol de carga por decímetro cúbico, o que é um mol, né, o que é um milimol, centimol e tudo isso daí. E hoje então a gente vai ver como que interpreta a análise de solo, como que a gente vê se os nutrientes do solo estão em níveis aceitáveis, estão em níveis baixos demais, se você tem que fazer algum tipo de correção, tá? Para daí a gente conseguir fazer a recomendação de adubação, né? Então vamos lá. A textura. Como que a gente faz a interpretação da textura na análise do solo? A textura, a unidade dela, geralmente ela é expressa em gramas por quilo. Ou seja, que durante a análise do solo é levado em consideração a densidade. Então, e caso a gente queira transformar essa textura, o valor que está na análise do solo, caso ela venha em gramas por quilo, você queira transformar ela em porcentagem, aí você passa a fazer o quê? Pegar o valor em gramas por quilo e dividir por 10, que aí você vai ter o resultado já em porcentagem. Então, olha lá, ó. A interpretação, como é que a gente faz? Você tem a sua análise do solo, e na sua análise do solo vai ter o teor de argila do solo. Tá? Então, a partir do teor de argila, se você tiver aqui até 15% de argila nesse solo, consideraremos o solo como uma textura arenosa. Tá? Entre 15% e 35% de argila, teremos um solo com textura média. Entre 35% e 60% de argila, teremos um solo com textura argilosa. E acima de 60% de argila, nosso solo é classificado como textura muito argilosa. Tá? Para uma boa interpretação da análise do solo, devemos primeiramente coletar uma amostra de forma correta e encaminhá-la para um laboratório qualificado. Tá? Então, a forma correta de fazer a amostragem do solo, a gente teve a nossa aula lá de amostragem de solo, né? E se tudo correr bem, faremos também uma aula prática para fazer a amostragem do solo, utilizando aí diferentes tipos de ferramentas para fazer a coleta, tá? E é importante ressaltar o quê? Que os resultados de uma mesma amostra geralmente eles não se repetem e possuem pequenas variações devido à grande heterogeneidade que a gente tem no solo. Tá? Então, se eu pegar a mesma amostra, aquela mesma amostra que eu coletei, mandei fazer análise e mandar fazer novamente a análise em cima daquela amostra, dificilmente os valores vão se repetir. Tá? Geralmente eles não vão se repetir. Porém, isso não vai interferir na nossa interpretação do resultado da análise. Tá? Essa pequena variação que vai ter aí de uma mesma amostra, você fazer duas análises daquela amostra lá, essa pequena variação não vai interferir na nossa interpretação. E para que o próprio agricultor possa ter uma boa noção de interpretação das análises de solo, ele deve conhecer os teores de nutrientes que são considerados limitantes para o desenvolvimento da cultura, assim como os valores de pH, de saturação por base, entre outros, aí, como a CTC, a saturação por alumínio. E é importante para a interpretação da análise do solo que conheça os métodos utilizados para a determinação dos nutrientes, pois a forma como é feita a análise de laboratório pode ser diferente dependendo da região, como por exemplo
o extrator de fósforo, o extrator que é usado para extrair o fósforo na análise do solo. Em muitos lugares, o fósforo, o extrator dele é o Melic. E em muitos outros lugares é a resina, como aqui no estado de São Paulo, o extrator de fósforo é resina. No entanto, que o boletim 100, a interpretação do fósforo na análise de solo, ela é feita levando em consideração que o extrator utilizado é resina. Então, se você, por exemplo, mandou fazer a análise do solo em um laboratório lá de Minas e esse laboratório utilizou Melic, você não vai poder interpretar a sua análise utilizando o boletim 100. Você vai ter que procurar um outro manual para referência, porque o extrator utilizado não é o mesmo. E a meta do agricultor deve ser manter o solo nas faixas de nutrientes médios a alto, para garantir boas produtividades. Tá? Então, sempre nossos valores de análise do solo tem que estar de médio para cima. Tá? Nunca os valores têm que estar baixos. Então, portanto, teores baixos, a disponibilidade de nutrientes limita a produção. Teores médios a altos, temos otimização do rendimento das culturas e do retorno econômico também. E teores muito altos, a produtividade geralmente não melhora em relação aos solos com teores médios a altos. Tá? Então, o gasto extra com fertilizante não traz retorno econômico. Tá? Então, se você tem um teor de nutriente no solo médio, você fala assim, ó, vou elevar esse teor de nutrientes para muito alto. Você vai gastar muito adubo e provavelmente a sua produção não vai te devolver, não vai te trazer retorno econômico. Tá? Se você tem teores médios, adube para elevar os teores para os níveis altos, porque aí nos níveis altos, se você manter o médio, a cultura vai extrair os nutrientes e esses nutrientes rapidamente vão chegar nos teores baixos. Tá? Então, se você tem teores médios, adube para manter eles no médios ou passar ele para alto. Desnecessário levá-los para muito altos. As classes de resposta esperada do nitrogênio, então, são assim conceituadas. O que é isso aqui, então? O nitrogênio, a gente faz a interpretação dele através da classe de resposta que você tem, que você espera da cultura. Tá? O que quer dizer isso? É da seguinte forma, ó. Você tem alta resposta esperada. O que é alta resposta esperada? Solos corrigidos, com muitos anos de plantio contínuo de gramíneas ou outras culturas não leguminosas. Primeiros anos de plantio direto, solos arenosos sujeitos a altas perdas por lixiviação, culturas perenes com teores baixos de nitrogênio nas folhas. Então, o que é isso aqui? Ó? Você tem uma cultura que você está interpretando que ela vai ter uma alta resposta ao nitrogênio. Tá? É uma cultura que vai responder fortemente com o nitrogênio, por exemplo, o milho. Tá? Se você tiver uma cultura de média resposta, o que é? São solos muito ácidos que serão corrigidos. O plantio anterior esporádico é de leguminosa e é um solo em pousio por um ano. Uso de quantidades moderadas de adubos orgânicos. Culturas perenes com teores médios de nitrogênio nas folhas. Então, tudo que se encaixa nesse tópico aqui, ó, vai ser uma cultura que ela tem uma resposta média para o nitrogênio. Ela não responde forte com o nitrogênio, ela responde de maneira normal. E uma cultura com baixa resposta esperada, o que é? São solos em pousio por 2 anos ou mais, cultivo após pastagem, exceto solos arenosos, solos com cultivo anterior intenso de leguminosa, adubação verde com leguminosas ou rotação permanente com leguminosas, uso constante de quantidades elevadas de adubos orgânicos. São culturas o quê? Culturas perenes
com altos teores de nitrogênio nas folhas. Tá? Então, isso daqui é uma cultura que a gente espera uma resposta baixa para o nitrogênio. Tá? Então, o nitrogênio é interpretado desta forma aqui. Você interpreta ele da forma como a cultura vai responder à adubação dele. Tá? Então, olha aqui. Como que agora a gente interpreta o pH e a saturação por bases, tá? Aqui a gente interpreta o pH e a saturação por base. Essa tabelinha aqui vem do próprio Boletim Técnico 100 do Instituto Agronômico de Campinas. Então, limite de interpretação das determinações relacionadas com a acidez da camada arável do solo, tá? Então, pH em cloreto de cálcio. Até 4,3, seu pH na sua análise do solo deu até 4,3, você está com uma acidez muito alta. Entre 4,4 e 5, você tem uma acidez alta. Uma acidez média é de 5,1 a 5,5. Uma acidez baixa é de 5,6 a 6. E uma acidez muito baixa é quando ela é maior do que 6. Tá? Então, você pega a sua análise do solo e confronta os valores que você tem lá com estes daqui. E, a partir daí, você interpreta como está a acidez do seu solo. A mesma coisa faremos para a saturação por bases. Tá? A saturação por bases. Se você tiver de 0 a 25% da saturação por bases, você tem uma saturação muito baixa. De 26 a 50, você vai ter uma saturação baixa. De 51 a 70, você tem uma média saturação por bases. De 71 a 90, você tem uma alta saturação por bases. E maior do que 90, você tem uma saturação por bases muito alta. Tá? Então, você vai pegar a sua análise do solo, confrontar aqui e ver como que ela está. Aí depois, que você vai fazer? Na hora que você determinar qual a cultura que você vai introduzir na área, você vai lá no boletim 100 e olha para quanto você tem que elevar a sua saturação por bases. Tá lá, por exemplo, soja. Soja tem que trabalhar com saturação por bases a 60%. Aí você pega, então você tem que elevar. Aí a hora que você fazer a recomendação de calcário, você vai considerar o seu V% 60%, como a gente já fez lá nas nossas aulas de recomendação de calagem. E aqui, os limites de interpretação de teores de potássio e de fósforo em solos por tipos de cultura. Tá? Então, olha aqui. Ó. Você vai pegar a produção que você quer, uma produção aqui, ó, através aqui, se você vai ver aqui, ó. Então, sempre trabalhar aqui, né? 91 a 100. Aí você vai olhar o potássio que está na análise do solo. Qual que é o valor que deu lá? É muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Vai confrontar os valores do potássio com estes daqui. Tá? E a partir daí, você vai ver se está baixo, muito baixo, médio, alto ou muito alto. E daí você vai fazer o quê? Você vai ter uma noção de produção que você vai poder ter, que você vai poder esperar. Tá? O fósforo, aqui no caso, ó, fósforo resina, fósforo de resina, extrator resina. Então, essa tabelinha aqui também vem do boletim 100. Tá? Então, o fósforo você vai interpretar ele de acordo com a cultura que você tem na área ou a cultura que você vai introduzir. Tá? Então, fósforo é uma cultura que são culturas florestais, eucalipto, pinos. É cultura florestal que você tem na área? Não, não é. É cultura perene, laranja, limão. Não, não é. É cultura anual, soja, milho, ou é algum tipo de hortaliça. Então você determina qual que é a cultura que você vai trabalhar, que você vai usar na área. Eu vou plantar soja, cultura anual, beleza. Então vamos lá, cultura anual. Aí você vai pegar o fósforo que está na análise do solo e a partir daí confrontar com os valores aqui, ó. De 0 a 6 é muito baixo,
de 7 a 15 é baixo, 16 a 40 é médio, 41 a 80 é alto e mais do que 80 é muito alto o fósforo. Então, está aqui feito como que interpreta o potássio e como que eu interpreto o fósforo na minha análise do solo. E aqui eu tenho os limites de interpretação de fósforo considerados segundo o IRGA, lá do Rio Grande do Sul. É um instituto lá do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui eu tenho o fósforo extraído. Opa, tem um erro de... Eu apertei, tem um P a mais aqui, um erro de digitação meu. Um fósforo aqui, ó, fósforo extraído por Mellet, tá? E tem o fósforo extraído por resina, tá? Aí, dependendo do laboratório, o que o laboratório utilizar, você vai e confronta, tá? Geralmente os laboratórios vêm especificado qual que é o extrator que eles utilizaram, tá? Então, se foi por Mellet e tiver menor ou igual a 3 mg por decímetro cúbico de fósforo, tem um teor baixo. Por resina, menor ou igual a 10. De 3 a 6, ou por resina, de 10,1 a 20, eu tenho um teor médio. 6,1 a 12 ou 20,1 a 40, eu tenho um teor alto. Maior do que 12 ou maior do que 40 é muito alto. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que os valores de fósforo, quando eu estou usando resina, eles são maiores do que o Mellet. Porque resina ela é mais rigorosa para extrair o fósforo. Tá? Ela é mais rigorosa, ela extrai mais fósforo. Então, se eu utilizasse valores igual em Mellet, ia ficar maquiado. Eu ia estar maquiando os meus resultados. Agora, vamos interpretar os teores de cálcio, magnésio e enxofre nos solos. Olha aqui, ó. Cálcio trocável, magnésio trocável e enxofre tá aqui. Então, enxofre no caso aqui, eu só tenho 3 faixas. É baixo, médio ou alto, né? Tanto cálcio, magnésio quanto enxofre, tá? 0 a 3 para cálcio, baixo. 4 a 7 para cálcio, médio. Maior do que 7, alto. Magnésio, de 0 a 4 é baixo. 5 a 8 é médio. Maior do que 8 é alto. E o enxofre, de 0 a 4 é baixo. 5 a 10 é médio. E maior do que 10 é alto. E aqui eu tenho uma outra tabela, tá? Que é uma tabela aqui, ó, a fonte está aqui, ó, desses autores Souza e Lobato, de 2004. É uma tabela mais recente, uma tabela mais atualizada, tá? Os valores dela estão um pouco mais altos do que a da tabela aqui da tabela anterior. Olha lá, ó. Pode olhar lá, ó, cálcio 0, 3, 4, 7 e 7. Aqui, ó, 15, de 15 a 70, 70. Então, são os valores bem mais altos para o cálcio e para o magnésio. Tá? Qual que eu uso, professor? Se você estiver utilizando o boletim 100 para fazer a interpretação de todos os valores, eu aconselho que você continue utilizando a tabelinha do boletim 100. Até para não dar confronto com algum outro adubo que você estiver utilizando. Por exemplo, talvez você tenha problema na hora de se determinar se você vai usar calcário calcítico, dolomítico ou magnesiano. Tá? Então, se tiver utilizando o boletim 100 para interpretar, utilize ele para interpretar tudo. Usa um manual só, senão pode dar divergência em alguma coisa. Tá? Agora os limites para os micronutrientes do solo. Olha aqui, ó, tabelinha também do boletim 100. Peguei praticamente tudo do boletim 100, gente, porque é o manual que a gente utiliza aqui no estado, é o nosso manual que a gente tem aqui do estado. Então eu peguei praticamente todas as tabelas, eu peguei dele. Então olha lá, ó, o boro, extrator que é utilizado para boro, água quente, tá?
Então aqui, ó, de 0 a 0,2 é baixo, de 0,21 a 0,6 médio, maior do que 0,6 é alto. Ferro, cobre, ferro, manganês e zinco, o extrator DTPA. Valores 0 a 0,2, baixo, 0,3 a 0,8 médio, maior do que 0,8 alto. De 0 a 4 baixo para ferro, de 5 a 12 é médio, maior do que 12 é alto. O manganês de 0 a 1,2 é baixo, 1,3 a 5 é médio, maior do que 5 alto. E o zinco de 0 a meio é baixo, de 0,6 a 1,2 é médio e maior do que 1,2 é alto. E aqui temos uma tabelinha aqui, ó, são valores específicos para a cana de açúcar, valores específicos para a cultura da cana, e é um estudo mais recente, né, é uma tabela mais atualizada, tá? Pode ser utilizada também, no caso se eu for utilizar para a cultura da cana especificamente, pode ser utilizada essa tabela. Aqui, ó, tem todas as informações, ó, pH que tem que ser utilizado, matéria orgânica, fósforo, cálcio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Então tem tudo, tem o pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, o alumínio, o enxofre e os micronutrientes. Tem todas as informações aqui que você precisa para fazer a interpretação da análise do solo e para onde que você tem que elevar esses valores, ó. Quais são os valores ideais. A CTC. Como que eu classifico então a CTC do solo? O tesão, no caso aqui, ó, que é a CTC a pH 7, tá? Faixa em centimol ou milimol, tá? Tem aqui para os dois valores. Baixa CTC é menor do que 0,5 ou 55. Média é de 5,6 até 15 ou de 56 a 150. Alta CTC de 15,1 a 50 ou 151 a 500. E muito alta é maior do que 50,1 ou maior do que 501. A saturação por alumínio, ó. A saturação por alumínio. Quando ela está menor do que 15, ela é baixa. Baixa saturação por alumínio e não é prejudicial para as culturas. De 16 a 35, uma saturação por alumínio média. E ela é levemente prejudicial. De 36 a 50, alta saturação por alumínio e é prejudicial para as culturas, já temos problemas. Maior do que 51, muito alta. Vamos ter diversos problemas no desenvolvimento das culturas aqui. As relações, aqui ó, limite de interpretação das relações de cálcio, magnésio e potássio em solos de cerrado para a cultura da soja. No caso aqui, ó, para a cultura da soja no cerrado, tá? Então, para a região de Minas lá fora. Então, ó, cálcio e magnésio menor do que 1, relação menor do que 1, é baixa a relação. Preciso subir a relação, tem que aumentar o teor de cálcio. De 1 a 2, tem uma relação adequada. Maior do que 2, está alta a relação. Tem muito cálcio e pouco magnésio no solo. Preciso aumentar a quantidade de magnésio. Ideal utilizar calcário dolomítico. Cálcio e potássio. Menor do que 10 é baixa, entre 10 e 20 é adequada. E alto, maior do que 20. O magnésio e o potássio, menor do que 5 é baixo, 5 a 10 é adequado, maior do que 10 é alto. Se eu somar o cálcio e o magnésio e dividir pelo potássio, uma relação menor do que 16 é baixa. De 16 a 32 ela é alta, ou é adequada. Maior do que 32 é alta, tá? E aqui eu tenho os V% considerado adequado aí para algumas culturas, tá? Isso daqui não saiu do boletim 100, gente. Isso aqui, ó, é o boletim técnico da ANDA, número 1, de acidez e calagem do solo. Isso aqui é um boletim publicado pela Embrapa, que é a Agência Nacional de Desenvolvimento de Adubos, se eu não me engano, essa a sigla significa isso.
Isso aqui é uma publicação feita pela Embrapa, tá? Então, algumas culturas aqui, se você comparar isso aqui com o boletim 100, talvez pode haver algumas divergências aqui. Como, por exemplo, se você pegar aqui, ó, leguminosas, V% ideal 70%, mas a soja é uma leguminosa e o V% recomendado dela é 60%. Inclusive está lá no boletim 100, para elevar o V% a 60%. Tá? Então, tem algumas divergências aqui, tá? Mas tá aqui, como fica como informação para vocês. Esse aqui foi publicado antes do boletim 100, tá? O boletim 100 veio depois dessa data aqui. Então vamos lá, adubo verde, algodão, amendoim 70%, arroz 50%, batata 60%, cacau 50%, café 70%, cana de açúcar 60%. Citros, crotalária, eucalipto, feijão, girassol, goiaba, hortaliças e algumas leguminosas, 70% é a saturação considerada ideal. Mamão 80%, mandioca 50%, manga 60%, maracujá 70%, milho 70%, o milho também no boletim 100 também é 60%, se eu não me engano, soja 60%, sorgo 70% e trigo 60% também. E aqui eu tenho a classificação dos teores das bases trocáveis e da CTC no estado de Minas. Como aí a gente tem alguns alunos aí de Minas Gerais também, então esses valores aqui podem ser utilizados nos estados de Minas, lá nos Minas Gerais, tá? Então aqui, ó, cálcio e o magnésio, tá aqui os teores que tem que ser confrontado aí e as faixas que eles vão estar. Se vai estar baixo, muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Cálcio, magnésio, potássio, a soma de bases, tá aqui. A CTC efetiva, que é o Tzinho, CTC a pH 7, que é o Tzão, e os valores de saturação por bases, tá? Classificação dos teores de matéria orgânica do solo no estado de Minas também. Aqui, ó, publicação de 99, essa daqui, tá? Ela, feita pela Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais. Então, a interpretação aqui, ó, carbono, aqui está o carbono orgânico e aqui a matéria orgânica. Lá para quem estava presente lá, quem estava presente na aula, como é que eu transformo carbono orgânico para matéria orgânica? É só eu pegar o valor do carbono orgânico e multiplicar por 1,724, que aí eu vou estar transformando o carbono orgânico para matéria orgânica, tá? Matéria orgânica menor do que 4, menor do que 7, é muito baixa. De 7,1 a 20, ela é baixa. De 20,1 a 40 é média. 40,1 a 70 é alta. E maior do que 70 é muito alta a matéria orgânica. Então agora um exemplinho para a gente praticar aí como que eu faço a interpretação da análise do solo, tá? Então olha aqui, ó, vamos interpretar essa análise do solo aqui abaixo. Eu tenho aqui pH, fósforo por resina, fósforo por melic, não é significativo porque aqui no estado a gente não tem extrator de melic, não utiliza. O enxofre, o silício também não é significativo. Potássio, cálcio, magnésio, sódio, alumínio mais hidrogênio e a matéria orgânica. Então vamos ver. O pH. O pH nosso é 4,6 e é considerado um valor de acidez alta. Então necessita de correções. O fósforo, olha lá, o fósforo aqui, 7. Esse valor 7, se a gente confrontar lá com a tabela, o teor de fósforo ele está abaixo do adequado, tá? O teor de enxofre, se comparado lá com a tabelinha do manual, está adequado. O potássio ele está num valor médio. Para alta produtividade,
ele deve ser aumentado, como eu disse, se você manter sempre ali os valores na faixa de médio a alto, como dependendo da cultura que eu vou introduzir na área. Opa. Dependendo da cultura que eu for introduzir na área, eu tenho que pegar e fazer o que? Aumentar um pouquinho esse teor de potássio, levar ele para alto. O cálcio, o valor de cálcio está alto no solo, então está adequado. O magnésio, teor de magnésio também está alto no solo, está adequado. A matéria orgânica está média. Só que matéria orgânica, mesmo que ela tivesse baixa, matéria orgânica é muito difícil você aumentar no solo. Ou você aumentar 1% de matéria orgânica no solo, você tem que jogar muito adubo orgânico no solo para conseguir aumentar essa matéria orgânica. Uma alternativa para isso, o que é? Se estiver trabalhando com plantio convencional, fazendo a incorporação da matéria orgânica no preparo, mudar para o plantio para a semeadura direta. Aí a semeadura direta você conserva a matéria orgânica e você vai aumentando aos poucos essa matéria orgânica. Tá? Agora aqui, resultados aqui, ó, soma de bases, CTC, V%, a saturação por alumínio, as relações aqui, para a gente aqui essas relações, a relação que interessa é o cálcio e o magnésio, né? Então vamos lá. A soma de base está baixa. A CTC ou o tesão está médio. O V%, a saturação por bases, está baixa. Está aqui, ó, 32, está baixa. A saturação por alumínio, ela está prejudicando o desenvolvimento da cultura. Se pegar aquela tabelinha lá que eu mostrei, com as faixas lá, se ela está alta, média, baixa e depois se é prejudicial ou não, ela está prejudicando o desenvolvimento da cultura. A relação cálcio-magnésio está inadequada e recomenda-se que aumentar essa relação. Então a relação aqui, cálcio-magnésio, está inadequada, né? Tem que aumentar um pouquinho a relação. Apesar do teor de cálcio do solo, ele está alto, como a gente viu na interpretação anterior ali, ele está alto, porém o magnésio também está alto. Então a relação está baixa, eu tenho que aumentar a relação um pouquinho. Vou ter que aumentar o teor de cálcio um pouquinho do solo, que já vai ser suprido na calagem, porque o pH do solo a gente viu ali que está baixo, que tem que fazer calagem, então automaticamente já vai subir o teor de cálcio e vai subir a relação. E agora os resultados dos micronutrientes. Então aqui, ó, talhão 1 de 0 a 20 centímetros, a amostra foi feita. Então o teor de boro está baixo. O teor de cobre está alto. Cobre está alto. O ferro, tá aqui 20. O ferro está com alto teor no solo também. O manganês, temos um baixo teor de manganês. E o zinco, o teor de zinco também está baixo. Micronutrientes, geralmente a adubação é feita via foliar. Com adubos foliares, que geralmente já mistura quando você vai fazer alguma pulverização de algum produto, já pega e já faz junto a adubação foliar também. E aqui os resultados da análise física do solo, né, para fazer a classificação da textura. Então aqui, ó, na camada de 0 a 20 centímetros, o solo apresenta 71,4%. Lembra, ó, quando eu tenho gramas por quilo, para transformar para porcentagem, basta eu dividir o valor aqui por 10. Então eu tenho 71,4% de areia, 18% de argila e 10,6% de silt. Lembra lá no primeiro slide que eu passei? Até 15% de argila eu tenho uma textura arenosa. Entre 15% e 35% de argila eu tenho uma textura média. Então aqui eu tenho 18% de argila. Então a classificação textural desse solo é média. Tá? Então tá aí, gente, ó, feito todinha a interpretação. Não tem segredo nenhum fazer interpretação de análise do solo.
é só você pegar os resultados da análise e confrontar com o manual da sua preferência, o manual da onde você estiver trabalhando. Se for no Sul, o manual é o Rolas. Se for aqui no estado de São Paulo, é o Boletim 100. E em Minas Gerais, aí tem as particularidades de Minas Gerais, que muitos utilizam o próprio Boletim 100 aqui do estado de São Paulo, outros utilizam outras fontes para estar fazendo a interpretação. Alguns utilizam manuais da Embrapa, que a Embrapa tem também. Então, aí vai da preferência de cada um. Só atentando sempre ao fato de olhar quais são os extratores que foram utilizados pelo laboratório, para não ocorrer a interpretação errada por causa de só uma mancada aí de pegar o extrator errado e confrontar o valor.